O microfone é seu. Um oferecimento. Texas Carioca. Moda e beleza para todos os gêneros. Humanos Editora. A literatura perpassa pela via da liberdade. Estampa aí Personalizados. Pensou em personalizar seus produtos? Pensou Estampa aí. E Alex Gomes Divulgações. A voz do rádio e da TV. Marcas que acreditam no poder da voz, da arte e da liberdade de ser. Sejam bem-vindos ao O Microfone é Seu. E no episódio de hoje eu recebo esse convidado que é para lá de especial porque ele também é um dos nossos mais novos parceiros. Ele é aquele profissional que talvez você não vê muito, mas que dá vida e ritmo e personalidade a tudo o que acontece nos bastidores. Sonoplasta, locutor, operador criativo nato e dono de um bom humor que só melhora o caos na TV, inclusive vamos falar sobre isso. Alex Gomes conta histórias de estúdio, microfones e situações que só quem vive o audiovisual entende. Inclusive, já vou pegar algumas dicas aqui. Alex, seja muito bem-vindo ao O Microfone é Seu. Muito obrigado, Guto Alves, a você aí de casa nos assistindo. Primeiramente, eu quero agradecer, a oportunidade de estar aqui nesse podcast, O Microfone é Seu, estar com todos, e o seu convite é muito especial. Eu sou um fã seu, admiro muito o que você faz no dia a dia, sabe? A gente vai conversando durante a entrevista. Muito obrigado. O Alex, a gente já conversa há um bom tempo, já é um convidado querido que eu já queria ter trago há mais tempo, e hoje nós temos, essa grande e maravilhosa recepção aqui. Quero começar perguntando como que começou a sua jornada no audiovisual, como locutor, como sonoplasta. Me conta como tudo começou. Então, desde a minha infância, segundo os relatos dos meus familiares, eu já brincava de microfone, eu imitava Gil Gomes, que era um formato diferenciado de jornal naquela época, né? E era engraçado. Muito marcante, inclusive. Muito marcante, inclusive, né? E eu ficava tentando imitar ele e meus familiares ficavam falando, rindo, e aquilo foi induzindo, né? As pessoas foram falando, olha, você leva jeito para locução ou para ser repórter, enfim, trabalha em rádio, TV. E durante esse processo todo, eu tive uma primeira oportunidade de trabalho, que foi numa rádio comunitária lá em Irajá, chamava-se RVA, Rádio de Postes, né? Aquelas caixinhas, Sim. Não era nem FM, sonorizando as ruas de Vista Alegre e Irajá. Tive essa oportunidade, inclusive o rapaz que me deu a oportunidade, ele já não se encontra mais aqui, está descansando, né? Mas dali por diante, eu tive uma visualização da área de rádio, e eu me interessei tanto que eu fiz um curso de locução, onde fui me aprimorando na questão de locução, onde eu comecei a trabalhar em supermercados, e dali por diante foi a minha vida profissional se abrindo, né? Então, a sua primeira função nesse universo foi basicamente, então, com essa locução. E depois disso veio surgindo, as outras funções, que nós citamos aqui. Agora, eu te pergunto o seguinte: você já passou por grandes emissoras, além do trabalho como que você falou de supermercado, vamos falar também sobre isso, mas você já passou por grandes emissoras. Como que foi viver esse ambiente em larga escala? Porque você mencionou, que passou por essa rádio comunitária, que já fez locução em supermercado. Sim. E também, vamos falar inclusive novamente sobre isso, mas chegou a trabalhar em grandes e importantes emissoras. Como que é esse ambiente de larga escala? Olha, foi uma grande oportunidade, eu reconheço isso, porque você, quando vem de um lado de uma rádio comunitária, onde não tem aquela credibilidade, não é muito vista, e do nada você, com os trabalhos, claro que isso foi muito suor, né? Por trás, e ter uma oportunidade de trabalhar numa emissora de televisão, para mim é uma grande oportunidade, assim, que muitos gostariam de estar, né? Onde eu vejo muitos estudando para isso.
E eu tenho isso como uma grande, um ouro, né? Uma pérola, porque isso é muito importante para o meu currículo, né? Essa oportunidade de trabalho. E eu sempre vejo, você, né, eu já te acompanho já há um bom tempo, e eu sempre vi você, inclusive eu até quero saber, se você me permite contar, né, que você sempre, não sei se sempre, eu quero saber como que começou tudo isso, que também ia para as frentes das câmeras, tinha alguns momentos de descontração. Como é que foi isso? Primeiramente, eu gostaria de saber como que foi, como é que aconteceu? Exato. Eu, como assistente de sistemas audiovisuais, eu posso explicar rapidamente o que é isso, né? É justamente o profissional que fica por detrás das câmeras, onde eu era responsável pelo estúdio, iluminação, cenário, câmeras que hoje são robóticas, posicionamentos, transição de câmeras ao vivo, né? E isso para mim foi assim um aprendizado onde eu, a cada dia que se passava, eu tirava de letra esse trabalho, porque acho que qualquer um, em qualquer profissão, né, ele tira de letra depois, é como se você estivesse escrevendo ali, você aprende, né, catando milha, depois a pessoa fica, né, Sim. digitando automaticamente. E dali por diante, tive um convite uma vez, estava tendo um incêndio, entre aspas, no estúdio, era até o programa de esportes, debates, né? E os meninos lá discutindo, a apresentadora também no meio. Aí, de repente, o editor-chefe fala comigo, que a gente tinha um intercom, né? Alex, pega o extintor, entra e apaga esse fogo. Aí, do nada, entrei com o extintor no meio do estúdio, todo mundo olhando, e foi tão interessante, Guto, que o técnico de operacionais, ele foi correndo para o estúdio. Algumas pessoas foram correndo pensando que o estúdio estava pegando fogo. Não, eu ia perguntar justamente isso, né? Eu ia chegar nessa parte Sim. em que eu iria perguntar, além de locutor, sonoplasta, técnico disso, você também é bombeiro, então a situação foi essa. Foi exatamente isso. O sonoplasta colocou sirene de bombeiro, foi tudo assim, foi algo que não foi combinado, gente. Eu quero deixar bem claro. Inclusive tem lá no Instagram esses cortes, né? E eu entrei com extintor, apagando fogo, e o sonoplasta colocando o barulho de extintor, e foi uma combinação e foi muito engraçado. E o mais engraçado foi os nossos colaboradores, colegas, comparecerem no estúdio pensando que o estúdio estava pegando fogo, literalmente. Não, eu assisti a esse episódio, né, e eu falei, eu pensei que era real e tudo mais, mas ficou tudo esclarecido agora o que aconteceu, né? Mas agora, de uns tempos para cá, eu percebi que você não está mais aparecendo. Aconteceu alguma coisa para você não estar mais à frente das câmeras? Teve algum impedimento com relação a isso? Porque a gente viu um Alex atuante ali, sempre aparecendo com seu bom humor, com as apresentadoras, com os outros profissionais, e de um tempo para cá não tenho percebido isso. Com algumas mudanças que vêm ocorrendo nas grandes emissoras, isso passou a se aplicar naquilo que você fazia também, em frente às câmeras? Interessante essa pergunta, Guto. Eu quero aproveitar a oportunidade e esclarecer isso aqui para você no teu podcast, tá? Que muitas pessoas ainda não sabem. O meu ciclo no SBT, ele terminou. Isso. Eu, na verdade, não pertenço mais ao Grupo Silvio Santos. Fiquei lá quase 5 anos e foi uma grande oportunidade da minha carreira, aprendi muitas coisas e, no entanto, eu agora estou com outros propósitos, outros objetivos e vou descansar um pouco agora nesse final do ano. Para janeiro, fevereiro, eu vou recolocar minha cabeça no lugar e vou encontrar um outro caminho. Quem sabe uma outra emissora de televisão, né? Enfim. Sim, e assim, quem acompanha o seu trabalho realmente, né? Inclusive eu fiz essa pergunta porque para a gente que estava acostumado a você sempre fazendo, né, aquelas aparições e de repente cadê o Alex? Então Exato. pensei, como eu já havia feito o convite, falei assim, não, vou perguntar lá, enfim, acho que ficou esclarecido. E com relação a isso agora, até pelo que você disse, você já pensa nesse atual momento, então, criar algo seu, como um podcast, algum programa, ou permanecer, ou pretende permanecer mesmo na parte de locução, sonoplastia? Conta pra gente. Então, Guto, oportunidades
que aparecerem, nós temos que pensar e, claro, não devemos deixar passar, né? E como eu trabalho nessas áreas, eu agora estou com CNPJ também, inclusive, nós somos parceiros, né? Sim, Aqui, né? sim, Até, olha que sim. parceria, Alex Gomes Divulgações. Inclusive, desculpa te Sim, interromper, sim. se a chamada que você assiste de O Microfone é Seu, né, é a voz do querido Alex. Isso. Por favor. Exatamente. Então, eu pretendo sim entrar nessa área de divulgações, até pelo motivo de ter no passado esse histórico, né? De ter trabalhado com divulgações. A locução em supermercado. A locução em supermercado não deixa de ser vendas também. Então, isso envolve o quê? Trabalho com público. Eu gosto muito de trabalho com público, né? Onde eu tive muito aprendizado, que talvez vamos chegar nesse ponto aí do supermercado, que eu vou te falar o que fez o diferencial. Qual que é a grande diferença entre fazer uma locução de um supermercado para uma locução que você faz para a gente, por exemplo? Sim. Porque principalmente agora que estou no meio da comunicação, do audiovisual, eu já tenho essa percepção. Mas explica para quem nos assiste qual que é, se existe, né, e qual que é essa grande diferença entre locuções. Uma locução de supermercado, uma locução de loja, para uma locução numa rádio. Explica para a gente. Sim, existe, Guto. O locutor de supermercado chama-se locutor anunciador. O locutor anunciador ele está aí para divulgar as ofertas, direcionar o cliente a determinada promoção, que talvez ele não saiba, produtos que às vezes acontece muito no mercado de ter muitos produtos e que não está tendo saída. E o gerente ele tem autonomia, através da central de distribuição, de reduzir aquele preço na hora, e ele passa para nós a lista do valor e nós vamos fazer o anúncio das ofertas relâmpagos, enfim. Desculpa te cortar, eu até esbocei um sorriso, porque eu amo quando eu estou no supermercado e eu escuto a voz do locutor. Quer uma palhinha? Porque eu sei que vai vir coisa boa para o meu bolso. Por favor. Quer uma palhinha? Por favor. Olá você, seja bem-vindo aos Supermercados, você que vai preparar aquele churrasco no final de semana, ou que tal aquela carne maravilhosa de primeira linha para aquele churrasco entrar para a história. Então venha para cá para o setor de açougue que vamos divulgar para você já uma super oferta para aquele churrasco maravilhoso. É importante, Guto, mencionar até para aqueles que queiram ser locutores futuramente, supermercados, enfim, hoje não tem aquela questão de voz grave, impostação de voz, não existe isso. Você tem que ser locutor com clareza, fazer com que o cliente ele entenda. Às vezes você entra no supermercado, o locutor fala tudo embolado, você não entende a dicção dele, né? E a maneira de falar também com o locutor. Porque, às vezes, eu sempre comento com os colegas, comprar, nem todo mundo gosta de gastar, né? E você vai efetuar suas compras do mês. E você ficar gritando na voz do ouvido, isso irrita o cliente. Você tem que suavizar com a voz na locução de supermercado, fazer com que o cliente goste da tua voz também, suavize, dê boas-vindas. Eu fazia muito mensagens do dia para todos, dando boas-vindas, o pessoal ia me elogiar. Tinha clientes na época, eu vou falar para vocês, eu trabalhei no supermercado Mundial e no supermercado Presunic. Inclusive foi aqui no Recreio dos Bandeirantes, Mundial, Recreio e Presunic da Barra da Tijuca. E os clientes sempre iam me elogiar. Tem clientes que iam tomar café da manhã às 7h30 para ouvir a mensagem do dia. Que bacana. Isso sim é um grande diferencial. Até somando, né, esse meu comentário com o que você disse, eu acho que quando você aplica um diferencial, você se destaca e você acaba conquistando um público, que acaba até se fidelizando. E muitas pessoas acham que ter diferencial é só em uma área, em um cargo, e não. Para você ter um diferencial, basta primeiro você se empenhar naquilo, gostar daquilo que faz, e é muito interessante. E o que mais te motiva nesse universo de áudio, de operação, de estúdio, fazendo um combo, né? Uhum. No meio disso tudo, o que é que te motiva ou o que mais te motiva? O que mais me motiva é de entregar aquele produto, ou que eu esteja no áudio, numa sonoplastia de rádio ou televisão, numa locução de supermercado, entregando a minha voz com os produtos, dando resultado de venda para o supermercado, e a questão também de televisão, de ver o telespectador feliz e eles
elogiarem através do Instagram, eu gostei dessa participação, que engraçado. E isso me motiva, porque você receber elogios é muito bom do seu profissionalismo, né? Então aquilo me fez enxergar lá no passado, na locução de supermercado, que eu poderia dar um avanço a mais. Que nem você falou, nós não podemos ficar parados estaticamente num lugar. Nós temos que procurar algo diferente, nós temos que fazer coisas diferentes. Eu vou ser só locutor de supermercado, mas o que eu posso fazer? O que eu fazia? Além de ser locutor de supermercado, eu atendia com o maior prazer. Vinha um cliente, meu amigo, onde é que fica o produto tal? Eu levava o cliente até o local. O que custa? Agora há pouco mesmo, vindo para cá, eu, devido aos trânsitos da Barra da Tijuca, eu deixei meu carro num determinado lugar e peguei o BRT na Alvorada. A gente fica meio perdido, muito tempo não andava de BRT. Cheguei na funcionária do BRT e perguntei, minha amiga, por favor, onde é que eu possa pegar o ônibus que me deixa ali perto ali do centro metropolitano? A mulher nem olhou para minha cara. Ah, é ali no número 35. Eu nem entendi, 35 era o número do ônibus, no número 35. Você vê a diferença, né? A pessoa não olha para você. Então isso, você conquista o cliente, você ganha o cliente. Sim, e você disse uma coisa muito importante. Eu sempre gosto de enfatizar isso, porque hoje eu estou aqui como apresentador, mas você sabe, mas talvez alguém que está nos assistindo agora ainda não saiba, que além de apresentador, eu sou CEO da Texas Carioca Sim. Produções Artísticas, lido com o mundo artístico, com o mundo, está vindo aí inclusive outros segmentos, e eu observo muito isso, até aplicando ao que eu faço. Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, inclusive até eu tô aqui hoje porque as pessoas sempre ficaram, você fala bem, a gente nunca acha isso da gente mesmo, né? É verdade. Mas as pessoas, por que você faz isso? Mas o que eu quero chamar a atenção é justamente a forma como as pessoas tratam as outras. É E aí, quando chegam nelas, elas não gostam. Isso. Entendeu? Como nesse caso. Não custa nada sermos gentis, cordiais. E outra, gente, independente do cargo que você ocupa, do que você esteja fazendo, a minha opinião, que eu enfatizo que é minha opinião, cada um precisa ter a sua e deve ter a sua opinião, as pessoas poderiam se agarrar mais àquilo e buscando outras oportunidades se não estão satisfeitas ali, porque senão gera o que aconteceu com você. Você foi fazer uma pergunta e a pessoa foi fria com você. Exato. Entende? Foi rude, né? Foi rude, exatamente. Concordo com você. Exatamente. E a sua família entende exatamente o que você faz ou ainda rola aquela pergunta? E aí eu já faço de duas formas. Por quê? Você contou aqui pra gente com exclusividade, gente. Exclusividade, gente. Exclusividade. Para o microfone é seu. Que você não tá mais na TV, sim, mas por isso que eu te faço de duas formas. Se a sua família entende quando você estava na TV e com relação ao seu trabalho em si, porque o seu trabalho, ele requer uma dedicação extrema, porque você, não só como locutor sonoplasta, você também faz as suas edições. Eu que também mexo com isso, sabemos que demanda tempo. Verdade. Como que a sua família vê e entende isso? Então, eu tenho uma filha de 13 anos. Ela é muito feliz. Eu posso falar que ela é minha fã número 1. Ela gosta muito. Inclusive, eu tive a oportunidade de levar ela para conhecer o estúdio, os bastidores, porque o SBT, ele até aos 12 anos, se não me engano, não, acho que até aos 10 anos, não sei se é 10 agora ou 12 anos, não me lembro. No dia lá, da Semana das Crianças, eles deixam levar os filhos. Sim. Para os filhos conhecerem o que é o trabalho do pai. Se um é jornalista, ele senta ali no computador, se o outro é sonoplasta, senta na cadeira do sonoplasta, vê como é que é o instrumento de trabalho do pai. Né? E a minha filha no estúdio, a apresentadora, ela tirou foto, brincou com ela, na verdade, teve um dia como se fosse apresentadora na televisão, né? Ela lendo TP, enfim. E a minha esposa também, ela entende.
o meu trabalho, em relação a seguidores que falam comigo, né? Porque tem as pessoas que querem atenção, as pessoas estão muito, como é que se diz? Carentes, né? Elas estão carentes, então as pessoas procuram, precisam de reportagens, tem pessoas que pedem, às vezes eu tento ajudar, nem todos eu consigo ajudar, indicar uma reportagem, né? Porque depende muito de mim, depende muito da direção de jornalismo, porque existem factuais. Às vezes você pega uma matéria para editar e elaborar, só que acontece no final do dia ali, digamos que o jornal é à noite, 6 horas da noite, e acontece um factual, caiu tudo. Então eles vão dar prioridade àquele factual e deixa aquela matéria esquecida. Às vezes, é por isso chama-se matéria de gaveta. Que fala, entendi, entendeu? agora entendi. Aí é exatamente isso, então eles dão prioridade ao factual que acontece. Sim, então que bom que elas entendem, né? Que entendem tudo direitinho. E o que você ainda quer conquistar nessa área? O que você vislumbra ainda? Porque não adianta a gente falar que já conquistamos os nossos sonhos, que a gente já chegou a isso, porque se o dia que a gente falar assim, estou realizado, já realizei tudo, esquece, porque já está já com 90 anos de idade, o que você ainda pretende conquistar, seja dentro dessa área ou em outra área? Conta pra gente. Então, o ramo de TV e rádio, ele nunca para. A TV, principalmente, ele vai se evoluindo. Eu pretendo me capacitar mais. Agora está surgindo aí a TV 3.0, não sei se você já viu, né? Sim, sim. Onde que o telespectador vai interagir mais com a própria TV, enfim. E eu pretendo me interagir mais nisso. Agora, o VMix, que está também em auge, né? Onde está sendo muito usado. E eu pretendo não abandonar essa área. Ir na parte técnica, estudar mais, e também gosto também ao mesmo tempo da locução, de apresentações, divulgações. É um combo, como você falou, né? Sim. Então eu não posso parar, Guto. Eu tenho que sempre me aprimorar, ler bastante, me aprofundar nas coisas, me interessar mais nas coisas e realmente entender o que é o futuro na área da TV e rádio. E agora com o advento da IA, até nisso exatamente, também. esqueci de mencionar. Eu aproveito para te perguntar, como que você está vendo, se você inclusive já começou a aplicar a IA no seu trabalho, como é que você vê essa nova modernidade dentro da sua profissão? Bom, Guto, eu posso falar para você que é igual quando surgiu a internet, né? A internet tem um lado bom e tem um lado ruim. Temos que saber usar a internet, né? Exato. Ainda mais questões de fakes. E agora, em relação a fakes, está aparecendo muito fake na internet. Muitas pessoas acreditam nisso, né? E com a IA, ela temos que ter cuidado. Temos que ser seletivos e saber usar bem a inteligência artificial. Porque hoje você pode colocar o Alex sentado numa montanha, o Alex sentado numa sala de jogos, num cruzeiro, por exemplo. Sim. E a pessoa acreditar, né? Inclusive tem aplicativos de edição que ele transforma a sua imagem em movimento e pinta e borda, faz o que você quiser ali. Exatamente. E aí, Alex, algo que eu comento e até jogo como uma pergunta sobre isso, é que quando nós vimos um vídeo feito por IA, Sim. Eu particularmente já vi alguns que você olha e não percebe diferença. É verdade. Mas tem alguns, principalmente para quem tem aquele olhar bem, sabe, de lince mesmo, que você pode ser o mais real que for, mas a gente olha ali, o nosso feeling de comunicador sabe que é IA. Sim. Mas com relação à voz, principalmente, com essas coisas ruins que têm acontecido, é algo que as pessoas realmente devem ficar muito atentas quando receber um áudio, né? Inclusive, como hoje estamos aqui com o Alex, que dentre as funções que ele exerce também como locutor, que mexe com áudio, com voz, fica até o alerta, não é, Alex? Isso, fica um alerta. Para que Fica um alerta porque hoje as pessoas, até num simples telefonema, Guto, fica um alerta. É interessante, a nossa conversa está envolvendo muitas coisas que acaba fugindo um pouco, mas é muito importante. Você, por um simples telefonema, se você falar alô, você é fulano de tal, se você falar sim, ele pode pegar esse teu sim, ele pode fazer um monte de coisa. Porque a tua voz, ela é reconhecida pela inteligência artificial, eles podem elaborar muitas coisas no teu nome. Então temos que ter muito cuidado, né? Sim. A pessoa atende... Quem hoje não recebe muitos telefonemas? Já recebi várias hoje. Eu não respondo.
Se a pessoa quer falar comigo, vai chamar meu nome. Fulano, Alex, Exato. fica mudo. Não respondo e desliga. E é uma dica, né? Isso. E agora, o que o público não imagina sobre a importância do trabalho técnico? Aí, como você já veio de emissoras, então essa pergunta é como que é a importância, né, desse seu trabalho técnico nos bastidores, e eu jogo também para esse trabalho que você faz, inclusive, para o Microfone é Seu. O que o público não imagina sobre essa importância? O que você falaria para esse público, né, da importância? Para você entender melhor o que Sim. eu quero saber, eu, por exemplo, para mim, a importância de eu ter uma voz, porque não sei se esse trecho a câmera central vai pegar, mas aqui eu faço questão de colocar os anúncios, e aqui, como nós estamos numa conversa, não é possível ficar reproduzindo o som, mas eu coloco na abertura e no encerramento do programa, bem como em algumas postagens Sim. dos cortes que eu faço, ou até solto. Aí, para mim, a importância é que hoje nós vivemos o audiovisual. Então, aqui é impossível termos um áudio, senão atrapalharia a nossa conversa. Então eu entendo que, para mim, a importância de eu colocar na abertura e encerramento do programa e inserir nas redes sociais é para que as pessoas possam entender o recado, chamar a atenção dos meus parceiros, mas até para quem quer entrar nesse ramo, nesse meio seu, e até para quem não quer, mas se pergunta: para que isso? Para que a locução? Qual que é a importância? O que você falaria para um leigo que às vezes até não quer nem entrar, mas quer saber o porquê disso? A locução, ela trabalha em harmonia com a imagem, né? O vídeo. Então, hoje é muito importante, porque a locução, o locutor significa ali emissor de sentimentos. Ele vai emitir um sentimento de determinado produto, de determinado anúncio, e aquilo dali vai comover a pessoa realmente. Por exemplo, uma história de amor. Eu vou ler uma história de amor com a voz séria? Não. Eu vou ler uma história com uma voz mais aveludada, né? Uma história de uma morte, eu tenho que colocar uma voz mais suave, mais triste, para mexer com o sentimento da pessoa. Então é de acordo com isso, né? Porque as pessoas que estão lá por trás, eles não sabem como nós vamos produzir aquilo. Quando chega um script para nós, você vai gravar essa propaganda aqui de animação. Eu tenho que ver a animação e é para criança. Eu tenho que fazer aquele vídeo se tornar uma coisa engraçada. E a locução, ela está muito ligada ao marketing, né? Perfeito. Muito ligada ao marketing, até porque, principalmente nessa época de Black Friday, isso, às vezes, né, tem até aquelas coisas que eu prefiro não falar aqui, mas que a gente sabe sobre Black Friday. Sim. Mas, às vezes, o produto pode estar com R$10 de diferença, mas a entonação que você dá faz você ir até a loja para poder comprar. Com certeza. Quer ver? Vou dar um exemplo para você. Quando eu trabalhava nesse mercado, eu aprendi uma forma de mexer com a mente do cliente. Digamos, um determinado produto que o preço normal dele de venda é R$10, R$9,99, né? E no preço de oferta, R$8, R$7,99. Mas numa oferta relâmpago, R$5,99, né? Então, o que eu fazia na oferta relâmpago? Olha, esse determinado produto você não vai pagar mais 10, esqueça R$10, nem R$8. A partir de agora, R$5,99. Pessoal, todo mundo ia. Por quê? Eu mexi com os números. A diferença de eu falar de R$10 por R$5,99, não, porque eu fiz o cliente raciocinar que o produto custava 10, o valor do produto real. E na oferta, ele custava R$8,99. E na oferta relâmpago, aquele valor que é de oportunidade mesmo. Eu não podia deixar passar. Então, você vê a importância da voz, da locução, de interagir com o cliente, para quem está ouvindo, de fazer ele entender que aquele produto realmente é uma oportunidade, e vice-versa. Sim, e
lá no início, quando eu perguntei sobre as diferenças, e você agora tocou novamente sobre esse contexto, dentro desse contexto, aí eu fiquei pensando o seguinte, qual que é a diferença entre você fazer uma locução dentro do supermercado para uma locução de porta de loja? Porque, porque, assim, a intenção é que o cliente, dentro do mercado, obviamente, se dirija até aquele departamento para poder comprar aquela oferta específica. Mas aquele de porta de loja, você está convidando o cliente para entrar. Mas mesmo assim, existe diferença. Exato, existe. Se não me engano, você até fez essa pergunta, eu acho que eu não respondi anteriormente, a questão da diferença de TV, de locutor de TV, locutor, Sim. né? Então, vamos lá, aproveitando agora esse gancho. O locutor anunciador de supermercado, que anuncia as ofertas. O locutor de porta de loja Sim. é diferente um pouco. Por quê? Você, dentro de uma loja, você não vai gritar, porque tem locutor que grita, não precisa de gritar, gente, para divulgar um produto. Você vai lá, simplesmente você vai aumentar mais um pouco a caixa de som lá na porta da loja, porque às vezes aquele som não está com potência e o cara grita. Isso vai doer a voz do cliente. Eu já vi várias vezes pessoas, nossa, que voz chata, que não sei o quê. Só que o que acontece? Coitado, o colega está trabalhando, né, para passar uma informação, que ele precisa que trabalhe, mas acaba, às vezes irritando determinado cliente, porque o cliente, às vezes, no final do dia, principalmente, já trabalhou, passou por muitas coisas, e aí você fica gritando no ouvido dele. Não precisa, você chegaria... Olá, meu amigo cliente, chega mais, vem aqui comigo, olha só, já viu essa promoção aqui e tal. Não precisa de você gritar, né? Então, tem essa diferença, a locução lá de fora com a locução interna. A locução externa, você está chamando o cliente. A locução interna, você já está com o cliente dentro das mãos e você vai oferecer o produto para ele comprar. Agora, respondendo a diferença da locução de TV. O locutor de TV, ele é o locutor que ele anuncia, ele pode fazer a locução de uma determinada narração, por exemplo, um giro de notícias, a locução de oferecimentos, por exemplo, o microfone é seu, o oferecimento, né? Isso aí é uma locução de TV, locutor de web rádio, locutor de podcast, que agora nós estamos aí com podcast, como você está usando a minha voz, né? Com os direitos meus que eu dei para você, sim, entendeu? Sim, tá? Que é muito importante, Está gravado, que isso aqui é um camarada que me conheceu pela rede social, pelo meu trabalho, fico muito elogiado por isso, né? E também admiro muito você pelo que você faz no seu dia a dia, viu? Obrigado, isso é muito importante. Obrigado. Admiro muito, e as pessoas têm que seguir mais o Guto aqui e procurar ver que você posta muitas coisas legais, eu vi você trabalhando, você é incrível, cara. Você é incrível. E você é um exemplo de superação. Obrigado, superação, tá? Aí, respondido, né, a questão da locução, sim, né, de TV, rádio. Tá? Sim. E qual o legado que você deixa hoje? Eu quero que você responda sobre o legado, mas eu também já vou soltar mais uma pergunta, porque o papo tá ótimo, mas infelizmente eu vou ter que já começar a ir para o encerramento, sim, mas eu queria já soltar essa, né, para a gente saber qual o legado que você quer deixar para as pessoas, em tudo isso que você faz, e falamos de locução, mas tem a sonoplastia também, né, tudo isso. Me fala, começa pela sonoplastia, como é que é o trabalho da sonoplastia para a gente, e depois fala desse legado que você quer deixar dentro. Perfeito. Operador de áudio é uma coisa, sonoplasta é outra. Porque o sonoplasta é aquele profissional que ele está num determinado jornal ao vivo, onde ele sonoriza aquilo na hora. Tem um link de tiroteio, ele vai colocar uma sonorização de tensão, né, para acompanhar o ritmo do jornal. E o operador de áudio, ele é mais aquele que está ali para abrir o microfone, mutar o microfone, analisar como é que está o áudio, se ele está em nível. A sonoplastia é o cara que sonoriza ele na hora ao vivo, ou também nas gravações, né? A edição ele vai lá e sonoriza de acordo com a programação. E pelo que eu entendo, me corrija por favor se eu estiver errado, quando falamos de sonoplastia, eu acho que tem muito ligado a algo temático, né? Como você falou, vai chamar isso principalmente nas hard news, né? Isso. Você que trabalhou ali no jornalismo, você era, tipo assim, aqui no Rio, então, é o que mais a gente assiste no jornal, né? Então, o tempo todo. Nossa, eu confesso que eu até ainda assisto telejornais, mas eu reduzi porque
o meu emocional e principalmente por causa da sonoplastia, porque não só falar disso, daquilo que eu prefiro nem mencionar, mas você já vem com aquela trilha, né, com aquela sonoplastia que dá uma tensão ainda. É isso aí, é exatamente isso, Guto. É exatamente isso. Você vê que o sonoplasta, ele, não só o sonoplasta, todos os profissionais, é um conjunto. Porque as pessoas que assistem hoje a TV, eles esquecem que por trás de um apresentador tem uma equipe que está fazendo o apresentador ele entrar bonito, no enquadramento, como esses profissionais que estão aqui, né, que nos enquadrou, esquecem disso, que tem profissionais envolvidos para deixar o apresentador, você, bem enquadrado, bem bonito, a voz boa, audível. Imagine aqui um áudio ruim, né? A pessoa não vai nem querer ouvir, nem ver o... Vai fugir. Vai fugir, exatamente. Então, é que é importante aos telespectadores, né, que deem mais valor às pessoas que trabalhem e também a profissionais. Não aconteceu comigo, mas tem profissionais que ele esquece da equipe. Só está ali aparecendo, mas esquece que tem uma equipe colocando ele lá para sair bem, e às vezes acontece um problema técnico lá que poderia deixar ele numa jogada de fogo, aí o DTV corta para outra câmera, não deixa aquilo aparecer, enfim. Tem muitos profissionais que são treinados para isso, como nós éramos treinados lá na emissora, né? É rapidinho que você está com tempo, mas... Pode ficar à vontade. O microfone é seu. É isso aí, só para mencionar também, que nós não mencionamos, que depois da locução de supermercados, eu tive a oportunidade de trabalhar na TV Record. Ah, sim, tá? sim. Que é muito importante, onde que eu agradeço muito os envolvidos. Eles lá tiveram um projeto chamado CAP, Controle e Atendimento ao Público. O que é isso? Por isso que a Record TV ela cresceu muito também. A Record ela se preocupou muito com o telespectador da transição da TV analógica para digital. Muitos não sabiam colocar as antenas digitais. O governo dava antena, aí ligavam para lá, é só você olhar para a antena do vizinho, aponta a antena igual dele, se o do vizinho estiver errado. Aí a Record não pegava, ligavam para a TV Record, olha, o sinal de você está ruim, pensando que era a TV Record que estava com o sinal ruim até a casa dele, a recepção dele. Mas não. Aí criou-se o CAP, Controle e Atendimento ao Público, onde que era o técnico com o meu supervisor, passava-se um comercial, eu como técnico e meu supervisor, tinha um comercial na Record. Tá? Muitos que estão assistindo talvez vão se lembrar. Eu fui muito em casa de telespectador, com o carro da Record, chegava lá no local, a gente fazia um cadastro da pessoa, em municípios, já fui em vários municípios do Rio de Janeiro, interior, e quando chegava-se lá, tirávamos foto de fora para ver como é que estava a antena, entrávamos com a permissão do telespectador, que tinha, né, uma ficha para preencher, que ele declara, que autoriza nós entrarmos, analisava tudo, da antena até o cabo, muitas vezes era antena que estava já com problema, cabeamento, que a pessoa não sabia instalar, e atingia exatamente a frequência da TV, e a Record não pegava. Então a Record fez isso, fez esse trabalho que foi muito bonito, fizemos isso, além de instalar a antena, deixar o cliente feliz, deixávamos um brinde, que era um porta-controle remoto com o símbolo da Record. Que bacana. Eles fizeram um belo trabalho e assim, cresceu muito, entendeu? Aí veio a pandemia, onde que na pandemia foram muitas pessoas sendo demitidas e eu também estava naquele quadro de demissão, e onde que eu fui demitido e passou-se mais ou menos um ano, e eu tive a oportunidade de trabalhar na SBT. E quando você falou nessa questão da parabólica, né, de que é ruim, eu quero também exaltar que a qualidade que a Record está entregando é uma qualidade primorosa, até superior a algumas top aí. É bem redundante. Lá, né? Eu conheço, viu? É porque eu falo isso, não é fazendo propaganda nem nada, não. Sim. É porque assim, quem assiste televisão e quem mexe com comunicação, a gente consegue, assim como eu falei agora há pouco sobre a IA, que a gente consegue detectar, realmente as novelas que ela produz, o áudio, né? Tudo realmente de uma qualidade primorosa. E eu tô falando isso por você ter falado sobre isso. Que aproveito também para colocar que para você que vive só para poder reclamar da vida, de tudo, de todos, botar sempre a culpa em alguém, muitas vezes a culpa não é só do profissional, mas sim, quer dizer,
daquele profissional que faz tudo pelas coxas, vamos falar no popular mesmo, entendeu? Exatamente. Então, procure, quando você tiver qualquer problema que seja, procure um profissional dedicado, competente, neste caso, como o nosso amigo Alex, que além de locutor sonoplasta também deu suporte com antena. Sim, eu fiz cursos de antenas no passado, né? E só para fechar rapidinho, é importante mencionar que hoje eles têm uma carteira de telespectadores. Digamos, tem um em Volta Redonda, tem um em Trejis, tem um em Teresópolis. Quando a emissora sai do ar, eles ligam para lá. Olha, saiu do ar. Aí eles já preparam uma equipe, um carro com todos os equipamentos. Eu também ajudei eles nesse processo, né? Olha, amanhã vamos lá para Teresópolis. Lá está sem sinal. Pegávamos o carro, todo o equipamento, ia para lá. Quando chegava lá, às vezes porque caía chuva, vendaval, às vezes a antena fora do lugar para receber o sinal, o transmissor desligava devido à queda de luz e não voltava ao normal, aproveitava, dava o reset do transmissor, limpava, fazia manutenção. Então a Record se preocupa muito como chega a imagem e áudio na casa do telespectador. E é brilhante isso. Isso realmente é o que eu ia falar, é brilhante. Alex, eu vou começar por você, o que eu já deveria ter começado no programa, mas os papos sempre rendem tão maravilhosamente bem que eu só lembro depois que eu encerro o programa. Que o papo é bom. Que é de entregar este presente, que é uma parceria da Estampa aí Personalizados para você. Rapaz. Deixa eu ver. Eu falo porque em todos os programas eu deixo do lado para poder lembrar de entregar no vídeo, mas meus amigos, o papo rende tão bem, flui tão bem, que quando eu só lembro depois que eu encerro. Então está o nosso brinde. Exatamente isso que a TV Record fazia, viu? Olha isso. Exatamente esse brinde, isso que você fez aqui é fantástico. Olha só. Que lindo, gente. Meu café da manhã vai ser com essa caneca, hein? Agora o microfone vai ser sempre seu, porque vai estar sempre do seu lado. O microfone é seu. Muito obrigado, viu, Guto? Muito obrigado mesmo. Eu que te agradeço e já aproveito o papo tá ótimo, mas a gente precisa encerrar. Alex, eu quero muito te agradecer por ter vindo. Perfeito. Eu acho que o seu assunto, né, o assunto que você nos traz é um assunto tão relevante que eu já deixo aqui um próximo episódio já com você para a gente falar sobre mais coisas. Pode contar comigo. Vou abrir agora para poder encerrar e dar os créditos finais. Eu vou deixar o microfone com você para falar o que você quiser, suas redes sociais, como as pessoas podem te contratar, que você... Enfim, o microfone é seu para falar o que você quiser. Perfeito. A todos que me seguem, né, pelas redes sociais, foi importante ter a oportunidade que eu ainda não tinha me declarado ao público dessa saída do SBT, né, com outros projetos que eu tenho à frente também agora, e que possam me seguir lá, né? Quem não segue, Alex Gomes TV, @ Alex Gomes TV Oficial. Eu vou deixar nos créditos aqui também. Tá? Isso. Exatamente. Deve falar assim, cara, o cara não sabe o Instagram dele. Não, mas é muita coisa. É muita coisa na nossa cabeça, né? E quem quiser contratar os seus serviços de locução, sonoplastia e todos os outros que você faz, tem o link, o contato? Sim, tem o contato lá no meu Instagram, tá? Tem um link lá do meu WhatsApp profissional. Podem me contratar. Locução também, voz, se precisarem, tá bom? Estamos à disposição. E é isso aí, pessoal. A gente está aí para... Pode contar comigo, tá? Para outras ocasiões. Eu já sou suspeito de falar, porque não foi à toa que eu contratei o serviço de locução do Alex, que é brilhante, é algo que, quando ele me entregou, eu já fiquei fascinado, porque é algo realmente dentro daquilo que eu queria, que eu já planejava, porque o microfone seu está sempre se aprimorando. Sim, sim. E uma das aprimorações foi ter a sua voz na chamada de abertura e de encerramento de nosso canal, que inclusive em breve nós passaremos a ter intervalos comerciais. Eu quero muito ter a sua voz nesse... Pode contar comigo. Intervalo comercial. Meus amigos, e assim... Infelizmente, porque o papo tá bom. Por isso que eu falo infelizmente, mas assim, amei ter a presença do Alex aqui. Foi muito bom ter uma notícia exclusiva para o canal. Isso também é muito importante para mim, apesar de ser um fato não muito legal, mas foi muito relevante para o nosso canal. Mas, Alex, sua presença aqui abrilhantou muito mesmo o nosso canal. Te agradeço imensamente por isso.
E já convido a você, que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva agora mesmo em O Microfone é Seu. Lá no YouTube, se você digitar, é youtube.com/omicrofoneeseu.podcast. E nos siga também em todas as redes sociais, @omicrofoneeseu.podcast. E lembro também que nós estamos presentes nos streamings Amazon Music e Spotify. Mais uma vez agradeço, sempre agradeço. Prazer todo meu. Um grande abraço. E a vocês que nos assistiram até agora, também o meu muito obrigado. Repito para se inscrever, ativar o sino, chamar, compartilhar, que vem muito mais novidades por aí. E eu quero o Alex de volta, hein? Posso mandar a beijoca do Alex? Claro! Com a câmera. Para essa sua aqui. A beijoca, ó. Beijoca do Alex. Aê! E assim encerramos o nosso programa. Até mais, pessoal. Tchau. O microfone é seu. Um oferecimento. Texas Carioca. Moda e beleza para todos os gêneros. Humanos Editora. A literatura perpassa pela via da liberdade. Estampa aí personalizados. Pensou em personalizar seus produtos? Pensou Estampa aí. E Alex Gomes Divulgações, a voz do rádio e da TV. Marcas que acreditam no poder da voz, da arte e da liberdade de ser.